Bom, já que não temos censura, eu vou usar do meu dom da irreverência. E vou começar aqui. Hoje de manhã eu me lembrei muito de uma música do Billy Blanco, que se chama Pistão de Gafieira. Na gafieira segue o baile calmamente, com muita gente dando volta no salão. Tudo vai bem, mas eis, porém, que de repente um pé subiu. E o pé foi do Eugênio Butti, que chutou o balde, quando ele diz que o centro do capitalismo é onde está a questão dos dados. E eu diria mais, essa questão não é apenas o centro do capitalismo, é lá que se joga hoje o destino da humanidade. E eu vou tentar desenvolver um pouquinho essa ideia. Antes de mais nada, eu queria ouvir tantas pessoas ilustres. Eu vejo muito seminário, palestra. Poucas vezes eu ouvi coisas tão inteligentes como ouvi aqui, começando ontem pela aula magna do Tércio, as várias manifestações. Mas eu queria homenagear a pessoa mais importante desse seminário, que é a Sônia, né? Muitas vezes os segredos estão no backstage, seja no poder, seja nos simpósios. E assim eu garanto, porque eu, apesar do meu cabelo branco, sempre que eu estou numa fila de 12, eu acho que eu estou enganando alguém. E toda vez que eu venho a um seminário de filósofos, eu tenho a mesma sensação. Então, agradando a Sônia, eu tenho certeza que eu vou ser convidado novamente. Eu, depois desse dia intenso, eu mudei o título da minha conferência. O Tércio me pediu para falar dos crimes de imprensa, o que é normal, porque eu sou criminalista, atuo em defesa dos jornalistas, basicamente da Rede Globo e outras, Revista Época, etc. Mas eu daria o título para essa palestra do seguinte: muito além da censura. E, para isso, eu vou lembrar, inclusive, um episódio. Eu fui aluno do Tércio na pós-graduação da PUC, Teoria Geral do Direito. E, nessa época, eu era assistente do nosso querido professor Franco Montoro em Teoria Geral do Direito. E ele gostava muito de começar com uma frase do Rousseau, que ele dizia que era absurda, que o Rousseau, nas suas Rêveries du promeneur solitaire, dizia: «Commençons par écarter tout le fait». Comecemos por descartar todos os fatos. E eu sou muito apegado aos fatos. E eu acho que o pensamento, quando passa pelos fatos, enriquece muito. E tivemos exemplo disso aqui, com esse testemunho da experiência da Thaís, que é uma carreira absolutamente brilhante em defesa da liberdade de imprensa. E eu começo por dizer que grandes sacrifícios humanos têm sua origem ou na religião ou na justiça. Agora, essa lista aumenta e também nós temos no fanatismo, nas organizações criminosas e nas milícias. Eu cito aqui um caso, um infortúnio de um nosso querido colega advogado, que, por ter escrito um livro considerado injurioso contra o rei, ele foi enforcado no pátio do Palácio de Justiça de Paris. Os exemplares apreendidos foram queimados embaixo do cadafalso. E, no século XVI, um livro licencioso, ou mesmo filosófico, considerado ofensivo à moral cristã, podia levar à morte. E aí, o professor Coelho da Rocha, que era um leite da Universidade de Coimbra, ainda no século XIX, ele diz o seguinte: com o pretexto do zelo da religião, justificavam os moralistas os meios pérfidos que o governo mesmo muitas vezes empregava para os oprimir. O professor Alain Cabantus, que tentou traçar uma história da blasfêmia no Ocidente, ele mostra também que o estudo da palavra ímpia revela rapidamente o jogo essencial das relações entre as sociedades e os poderes. Passando para a atualidade, o chefe de Estado da Turquia, Erdogan, ele acaba de representar no Tribunal de Ankara contra a revista francesa Le Point, agora em outubro de 2019, por causa de uma matéria intitulada O Erradicador. O artigo 299 do Código Penal turco foi modificado em 2004 para aumentar a pena de quem insulte o presidente da República,
E essa pena passou agora a ser de 1 a 4 anos de prisão, mas permite a prisão provisória, preventiva. E, na Turquia, é uma quantidade muito grande de dissidentes e de jornalistas presos. Em contrapartida, aqui no nosso Brasil, o novo Procurador-Geral da República mandou investigar o porteiro do condomínio do presidente por eventual crime contra a segurança nacional. E esse crime consiste em caluniar ou difamar o presidente da República, imputando-lhe fato ofensivo à reputação, e a pena é a mesma da Turquia, a pena de reclusão de 1 a 4 anos. Essa lei que nós imaginávamos no ostracismo, na verdade, ela tem um condicionante. Quando o fato é previsto também no Código Penal como crime, tem que haver uma motivação política para que se utilize a Lei de Segurança Nacional, que tem sido pouquíssimo utilizada. Mesmo que não haja censura, o fato de você poder ser condenado criminalmente ou mesmo a indenização gera temor, gera medo. Então, se nós fôssemos fazer uma interpretação fugaz, eu diria o seguinte: publique o que você quiser, você pode, mas você pode se ferrar. O Flaubert, quando publicou publicou Madame Bovary, ele foi denunciado por imoralidade. E ele comentou os inconvenientes de uma eventual condenação, dizendo o seguinte: se eu for condenado, vai me ser impossível voltar a escrever uma linha. Vão ficar de olho em mim e a reincidência me levaria a 5 anos de prisão. Isso, diz ele, sem contar que não é nada agradável ser condenado por imoralidade. Ele foi advertido, mas absolvido. Os irmãos Goncourt, que dão nome ao prêmio, também foram processados porque publicaram uns versos considerados licenciosos. E eles ficaram apavorados. Eles diziam: como é que nós vamos sentar no mesmo banco dos réus, onde senta um salteador ou onde senta um pedófilo? E eles usaram uma estratégia também de mexer no backstage. Eles procuraram, não um dos tenores do tribunal, um advogado muito discreto que mexeu os pauzinhos políticos para que eles fossem absolvidos. Então, são estratégias para livrar desse panorama. Então, eu diria que o que é óbvio, que decorre de tudo que nós falamos aqui. Para falar de imprensa livre, é importante situar o quadro político e social. E, a nível mundial, nós vivemos um momento crítico em que nós precisamos de uma percepção aguda para entender o que está acontecendo. Eu gosto muito, e eu acho que muitas das explicações de hoje vêm tanto da filosofia como da antropologia. E os livros que falam do Sapiens, o Harari, por exemplo, eles não ajudam a entender não só o que nós somos, mas o que nós podemos ser. Como nós, os nossos ancestrais também se alimentavam, procriavam, construíam cidades, enterravam seus mortos e protegiam a família. E ainda espalhavam notícias e faziam guerra. Depois do Harari, tem um livro que eu recomendo, que chama-se As Últimas Notícias do Sapiens. São 2 autores que anotam que hoje nós somos 7,5 bilhões, mas caminhamos rapidamente para 10 milhões, o que parece demasiado. 2 observações interessantes desses autores nos fazem refletir. O primeiro é que, hoje, o impacto da vida humana sobre o resto da vida e sobre o planeta é tão forte que os geólogos chamam a era geológica atual de antropoceno, ou seja, a era humana em que estamos esgotando os recursos naturais, destruindo a natureza, e o aquecimento da atmosfera e das águas é assustador. A segunda observação tem muito a ver com o que foi discutido essa manhã. E ela se refere à internet, ao sistema nervoso planetário, e diz ele, uma transformação da humanidade em que quase todas as partes do seu vasto corpo social agora se comunicam. Um novo fluido social corre, cada vez mais rápido, irrigando já a metade da humanidade ou até mais. E diz, não há dúvida de que ela continuará se expandindo ainda mais e mudará a vida na Terra. A inteligência artificial está em toda parte. Robôs nos atendem ao telefone, nos respondem com voz quase humana. E essa semana eu li que já estão propondo usar os algoritmos realmente para proferir sentença nos casos mais simples.
A revista Pouvoir, que é uma das mais importantes de ciência política na Europa, dedicou todo um número à inteligência artificial e aos problemas ligados ao seu uso, inclusive o militar e o jurídico. E a revista Wired publicou um guia para a guerra cibernética, que mostra o que pode acontecer na guerra cibernética. Aliás, eu recomendo outra leitura. Hoje, o caderno Fim de Semana do Valor Econômico traz uma matéria espetacular sobre o que é a guerra cibernética. E dizendo, por exemplo, que os Estados Unidos já monitoram todo o sistema de eletricidade da Rússia. E que, por enquanto, não é para tirá-lo do ar, mas que é para ir testando e vendo o que pode fazer com isso. Todos os nossos iPhones são detectáveis. Tudo que nós fazemos está sendo visto por quem quiser ver, seja a National Security Administration, seja a inteligência chinesa. E isso é um dado novo, que supera qualquer previsão que o Huxley pode ter feito no passado. Nós estamos vivendo sob o espectro do populismo, por outro lado, que tem alimentado a literatura mais contemporânea. Há 2 livros recentes editados na França, As Origens do Populismo e O Retorno dos Populistas, o Estado do Mundo em 2019, que advertem contra esse perigo que vem de um populismo de direita e que está se espalhando pelo mundo. Até curioso, porque há uma conferência do Adorno, de 1967, que acabou de ser reeditada. E o título dela é O Novo Extremismo de Direita, Manual de Autodefesa, em que ele mostra que os truques da extrema-direita, naquele tempo, se assemelham ao que estão em voga nas redes sociais, como a utilização de fatos não verificados e de argumentos absurdos. Toda a comunicação, assim como foi falado aqui longamente, está em profunda transformação. A televisão está sendo substituída pelo streaming, todas as cadeias de televisão estão se preparando para mudar para a internet e constata-se que a principal fonte de informação hoje é o celular. Há todo um esforço, já há um livro recente também, que chama-se o jornalismo mobile, que mostra que é uma formação já em jornalismo destinado ao celular. E se a gente vê o New York Times, eles têm 4.700.000 assinantes, dos quais 4 milhões são simplesmente da edição digital. Quer dizer, só 700.000 leem o jornal em papel. Logo no início da internet, um autor afirmou que a rede podia ser comparada ao Velho Oeste, um grande espaço de liberdade, mas também um ótimo terreno para os fora da lei. É muito complexo, efetivamente, investigar o banditismo digital, seja para o que gera golpes, seja o que espalha notícias falsas, insulta e agride. O controvertido filósofo Michel Onfray, que provavelmente não seria convidado para esse seminário, ele lançou um dicionário, e ele põe lá um verbete jornalista, e ele diz assim: o livro é mais precioso que o jornal. O jornalista não é o escritor, mesmo que ele goste, que acreditem nisso. Aí ele diz o seguinte, que a imprensa não é livre, nunca foi, que nunca vai ser, porque ela é subjetiva e ideológica. Bom, a Thaís já mostrou um pouco a questão da nossa lei de imprensa, que era de 67. E aí eu gostaria de registrar a dívida que cada um de nós e que o Brasil tem com o Supremo Tribunal Federal. Porque hoje as redes sociais tentam mostrar aspectos, às vezes, contraditórios, de momento, mas o Supremo Tribunal Federal está ancorado na nossa história e ele deixou lições que são definitivas. Por exemplo, eles fulminaram a lei de imprensa. Em novembro de 2009, sendo relator, então, o ministro Carlos Aires Brito, eles acabaram com a lei de imprensa. Alguns juristas importantes, eu cito 2, o René Dotti e o Manuel Alceu Afonso Ferreira, criticaram a solução, dizendo que havia coisas favoráveis também, que haveriam lacunas perigosas, mas tudo se acomodou com a jurisprudência. Agora, é importante que a decisão do Supremo não apenas fulminou a lei de imprensa, mas garantiu o papel da imprensa como contrapoder de que o Tércio nos falava ontem. A decisão diz, literalmente, que a imprensa tem o poder de influenciar cada pessoa,
e mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. E aí a completa. A Constituição destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas relativas à vida do Estado e da própria sociedade. A imprensa é uma alternativa à versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade e garante o espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer situação ou contingência. Bom, vedada, então, qualquer forma de censura, o próprio Supremo abre espaço para o regime de responsabilidade civil, penal e administrativa para inibir os abusos. E eu diria que mesmo esse sistema inibitório é extremamente perigoso. Mas eu acho que há uma segunda posição do Supremo que é absolutamente brilhante e que foi a questão da liberdade do humorismo. Eu desenvolvi esse tema num ensaio chamado Da Dignidade Constitucional do Humor, porque havia muita repressão do jornalismo de charge, do humorismo no Brasil, e aí o Supremo consagrou o sarcasmo como expressão legítima da liberdade de expressão e criação artística, protegido pela Constituição Federal. E isso começou com uma liminar concedida em 2010 na ADIM número 4451, que ficou conhecida como a ADIM do humor. Segundo, então, o ministro César Peluso, todo mundo sabe que é da essência da caricatura, da sátira e da farsa operarem mediante deformações hiperbólicas da realidade, residindo nesse exagero ou distanciamento dramático em relação ao real, e que isso constitui um elemento alegórico de uma crítica severa, mas justa, inspirada por motivo de grande valor social. No caso, se discutia um artigo da lei eleitoral que proibia o tratamento humorístico envolvendo políticos e candidatos. Mas a discussão no plenário abrangeu a questão do humor de maneira muito mais ampla. Também se ressaltaram as agressões à honra, etc. E essa orientação prevaleceu também no Superior Tribunal de Justiça, quando a questão foi decidida e o tribunal decidiu, está na ementa, não cabe aos tribunais dizer se o humor praticado é popular ou inteligente, porquanto à crítica artística não se destina o exercício da atividade jurisdicional. O voto da ministra Nancy Andrighi, nesse caso, é uma aula da questão do humor. Era uma ação de dano moral movida em função de publicação numa revista humorística, eu peço perdão ao público, a revista humorística chamada Bundas, uma contraposição à revista Caras, no qual constava a reportagem que teria exposto ao ridículo um personagem ilustre chamado de o Barão da Merda. E o pedido fora julgado improcedente ao argumento de que é inadmissível impedir a ironia, a piada, a galhofa, porque o ânimo jocande é próprio da criação artística com o propósito de fazer rir e não denegrir. A questão paralela que então foi colocada é a respeito do nível do humor, praticado pelo periódico, apontado como chulo. Mas o tema foi debatido e foi decidido que não cabe à justiça dizer se o humor é inteligente ou popular. Então, a dignidade constitucional do humor foi garantida pelo Supremo Tribunal Federal. E aí eu chego a uma conclusão do nosso amigo Eugênio Butti num livro lançado essa semana, que é um livro que se chama Liberdade, que foi publicado pelo advogado Antônio Cláudio Maris de Oliveira e pelo Migalhas, e que tem 30 ensaios muito interessantes. Ele termina o artigo dele com a seguinte frase: as regras do Estado de Direito hão de punir os abusos, mas sempre a posteriori, apenas a posteriori. Pelas regras da democracia, não há como impor previamente qualquer filtro estatal entre a formação de um pensamento e sua expressão pública. Infelizmente, contudo, não tem sido fácil para a nossa cultura jurídica e para a nossa política entender algo tão simples e tão cristalino.
É difícil entender, diz ele na sua sabedoria, mesmo quando entendemos. Não acabou, não acabou. Não, mas é que a gente gostou dessa intervenção. Começam aí as dificuldades referentes ao tratamento do abuso. A definição dos crimes contra a honra no Código Penal é muito parecida com a que havia na lei de imprensa. Só a pena mínima é a mesma, a pena máxima era um pouco maior na lei de imprensa, mas hoje prevalece o Código Penal. E aí a ideia é que o Nelson Hungria ensinava, ele dizia o seguinte: mesmo nos casos em que a lei admite certa liberdade de ataque, de censura ou de crítica, a conduta será punível, dizia ele, numa visão que eu acho um pouco restritiva ainda, se o agente revela o exclusivo fim perverso de ofender. Ele cita também um caso que eu acho muito interessante, em que ele diz que certo indivíduo, para vingar-se de seu desafeto, ensina seu papagaio a insultá-lo, e que a solução deve ser idêntica, segundo Nelson Hungria, a do mandatário e responsável. A palavra do papagaio é como se fosse a própria palavra do seu dono. A injúria consiste em ofender alguém. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação de um cidadão de Mogi das Cruzes que se dirigiu a um vereador que saia da sessão da Câmara chamando o seu bode velho, vagabundo, safado, tá rindo, não é, canalha? Você vai se eleger de novo, vagabundo. E aí ele fala outros nomes que não dá para ler em público aqui. A condenação de primeira instância foi de 1 ano de detenção, porque eles consideraram que a expressão bode velho se referia à condição de pessoa idosa, e ele entrava no caso da injúria qualificada. O tribunal foi mais brando e disse que não era bem assim, e reduziu a pena a 1 mês de detenção. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu, em maio de 2019, uma queixa-crime por injúria apresentada pelo ex-deputado federal Jean Vilis, do PSOL do Rio de Janeiro. E a ação foi intentada contra a desembargadora Marília Castro Neves, pois ele tomou conhecimento de uma postagem da desembargadora no Facebook, no qual ela teria sugerido um paredão profilático para o parlamentar. E aí, cito entre aspas, embora não valha a bala que eu mate, o pano que limparia a lambança. O tribunal recebeu e vai julgar. Além da injúria, temos a difamação, que é a imputação de um fato ofensivo, não de mero xingamento, né? Mesmo que seja verdadeira, você não pode dizer que alguém engana as pessoas, que trai o marido, a mulher, e mesmo que seja verdade, é difamação. E, num caso importante, o que o STJ fixou foi que absolveu, enfim, um representante de uma emissora de televisão, dizendo que tinha havido o devido cuidado, que a reportagem tinha ouvido fontes fidedignas, que não se tratava, portanto, de mexerico, fofoca e nem boato, e que, sim, havia elementos sérios de informação. O mais grave dos crimes contra a honra é a calúnia, que é você atribuir falsamente a alguém um crime, mas aí você tem que afirmar sabendo que a pessoa é inocente. Hoje em dia, há muito mais gravidade na chamada injúria qualificada, que decorre de uma alteração de 2003 e que consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. A pena aí é muito mais grave, reclusão de 1 a 3 anos. Então, esse tipo de brincadeira estão tentando combater. O TJ do Distrito Federal manteve uma condenação por injúria, anotando que, no crime de racismo, o ofensor visa atingir um número indeterminado de pessoas, mas que, nesse caso da injúria racial, ele atinge a honra de determinada pessoa, com elementos referentes a essas diferenças. No caso concreto, na fila do caixa para comprar ingresso para o cinema, e a pessoa tinha proferido palavras ofensivas à bilheteira, e, enfim, com várias ofensas. Um juiz de Aracruz, por sua vez, condenou um morador do município a 5 anos de prisão em regime fechado por praticar injúria racial contra uma menina de 7 anos de idade. Ele oferecia bananas à menina e chamava de macaquinha, etc., e dizia que seu lugar era na favela.
pegou 5 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente traz outras figuras. Por exemplo, hoje, aliás, felizmente, qualquer registro de transmissão, guarda de cena de sexo explícito ou pornográfica, mesmo simulada com criança ou adolescente, é um crime gravíssimo. E como é muito difícil apurar os crimes na internet, uma lei de 2017 autorizou a infiltração de agentes de polícia na internet para investigar esses crimes, inclusive, mas sempre com supervisão judicial. O Estatuto da Criança proíbe ainda divulgar por qualquer meio nome, documento ou fotografia de qualquer procedimento envolvendo crianças. O Código Eleitoral repete os crimes do Código Penal, mas houve alterações recentes dos senhores parlamentares bastante perigosas, porque aumentaram penas, o que me parece totalmente desnecessário. Então, a pena da denunciação caluniosa eleitoral passou a ser de 2 a 8 anos de reclusão. E o Congresso derrubou também um veto presidencial que impediram o endurecimento da pena para divulgação de notícia falsa com intenção eleitoral. Então, hoje, a fake news eleitoral, não sei se a lei já foi promulgada, mas vai ser, está sujeita a pena de reclusão de 2 a 8 anos. Muitas vezes esse agravamento é contraproducente, porque o juiz acaba tendo cautela para aplicar uma pena desproporcional. Mas já se vê que o grupo de trabalho da Câmara que analisa o pacote anticrime quer triplicar a pena para crimes de injúria, calúnia e difamação cometidos ou divulgados pelas redes sociais. A lei de crime contra o sistema financeiro, de 86, permite punir com 2 a 6 anos de reclusão quem divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira. Bom, como se vê, a gente, às vezes, esquece dessas tipificações que sobrevivem entre nós e que podem representar enormes ameaças. Agora, eu digo aqui, em relação mesmo aos crimes contra a honra, há muita dificuldade. Primeiro, só quando, exceto quando se trata de funcionário público, tem que mover uma queixa-crime. A queixa-crime é dificílima, os juízes têm horror de queixa-crime, e o princípio da indivisibilidade, os prazos de prescrição, tudo isso é muito difícil. Então, acaba havendo poucas condenações. E eu digo que, embora não sejam caminhos excludentes, por vezes é muito mais fácil buscar uma reparação civil. E aí já entrando no terreno aqui da Thaís. Mas eu cito alguns casos, só como exemplo. A Editora Abril, por exemplo, foi condenada a uma indenização de R$500 mil ao ex-presidente Collor, porque, numa matéria da revista Veja, ela o chamou de corrupto desvairado. Então, isso gerou 400 mil. Um homem que disponibilizou no YouTube um vídeo com momentos de intimidade sexual de uma menor de 15 anos foi condenado a pagar 40 mil de danos reais. E eu cito aqui vários casos, mas uma coisa é muito curiosa. Quando se trata de um juiz, a vítima, em geral, as condenações são muito altas. Um blogueiro, por exemplo, que chamou um juiz de macaco, teve que pagar 50 mil reais. E aqui tem um caso de uma dona de um salão de beleza em Chapecó, foi condenada a uma indenização de 4 mil por danos morais, que ela impingiu uma vizinha. Ela agrediu a vizinha com chutes e pontapés depois de chamá-la de fofoqueira. Agora, o Celso levantou uma questão que eu aponto aqui também. É a questão do limite do direito de opinião. E essa é uma questão que sempre me atormentou. O caso Elvanger, que ele cita, é um. Na França, um humorista, o Dieudonné, que não tem nenhum limite. Ele faz um discurso cômico, antissemita, de cunho autoritário de direita, e vive proibindo, ele se expor, proibindo, etc. O caso Elvanger eu cito aqui também, e eu digo que quem sempre defende a liberdade de opinião choca essa solução de impedir uma manifestação, mesmo que preconceituosa e antidemocrática. E eu cito aqui um caso, aí já é outro capítulo. Uma jornalista de televisão
teve contra si movida uma enorme campanha de difamação com injúrias raciais que se espalhou pelo Brasil inteiro. O processo agora está indo para julgamento, já foram apresentadas todas as alegações finais, e a defensora da Ativa, por incrível que pareça, ela alega como argumento que os clientes dela estavam apenas exercendo a liberdade de manifestação garantida na Constituição. O Supremo vai ter que analisar também uma notícia-crime apresentada por parlamentares contra o deputado Eduardo Bolsonaro, que afirmou que, se a esquerda radicalizar, a resposta do governo pode ser um novo AI-5. Eles vão ter que enfrentar essa questão. A questão do direito de fonte, que a Thaís levantou, é muito importante. Nós temos um precedente ruim nos Estados Unidos, que uma jornalista importante do New York Times foi presa e passou meses presa porque não quis revelar o direito de fonte. Lá não tem esse direito de fonte. Pois é, lá não tem. O Brasil é muito mais avançado que os Estados Unidos em liberdade de expressão. E eu diria também o seguinte, que a justiça brasileira, por enquanto, tem mantido com clareza a distinção entre violação de sigilo e divulgação de fatos que chegam ao conhecimento da imprensa. Há inúmeras decisões judiciais dizendo que, se o jornalista recebe uma informação, ele tem a obrigação de divulgar, mesmo que na origem possa haver uma violação de segredo. Aliás, eu vou contar aqui que uma jornalista me confidenciou que a divulgação de sigilo judicial é uma fonte importantíssima do jornalismo e que, de 80% a 90% desses vazamentos vêm do Ministério Público. Eu ouvi, não posso afirmar. E eu vou citar aqui ainda uma decisão... O ministro falou isso hoje de manhã. Não falei de vazamento, falei que o quarto poder, imprensa, associações que o Ministério Público após o Eu estou indo um passo além, eu estou tentando ir um pouquinho além aqui. Agora, por fim, tem uma coisa meio assustadora aqui, que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas, ele manteve a demissão de um funcionário cujo crime consistiu em curtir um comentário do Facebook que era ofensivo ao seu empregador. Verdade que ele botou mais uns onomatopeias, tal, mas ele mesmo não ofendeu. Mas o tribunal entendeu que, mesmo não ofendendo diretamente, ele ofendeu, visto as repercussões do fato. Então, nós que usamos eventualmente o Facebook e curtimos, temos que pensar no que estamos curtindo, né? Eu diria, então, que são infindáveis essas questões, que a prisão e morte de jornalistas é uma realidade no mundo todo e também no Brasil. Eu lembro aqui o caso do Tim Lopes, né, que foi queimado no micro-ondas, nos pneus, com gasolina, porque estava fazendo uma investigação para a TV Globo que atingiu crime organizado, tráfico de droga e as milícias. E, apesar de ter havido condenação, é uma pena que esse tipo de caso possa acontecer no Brasil. Eu vou dar um fecho tentando ser um pouco mais leve agora. Eu acho que a coisa está preta. Independente disso, eu acho que há um pensador que nos aponta caminhos. E esse pensador é o Ítalo Calvino, no seu livro 6 Propostas para o Próximo Milênio. Ele fez 5 palestras em Harvard, e alguns anos atrás, e elas continuam válidas. Depois ele morreu, a 6ª palestra ele não conseguiu fazer. E ele recomenda, para a literatura do nosso século, uma coisa que se aplica aos professores, aos tribunais, aos jornalistas, que é o seguinte: leveza, em primeiro lugar, rapidez, em segundo lugar, exatidão, em terceiro lugar, visibilidade, em quarto, multiplicidade, em quinto. A 6ª, que ele não acabou não proferindo, mas escreveu, era sobre talvez o mais difícil de todos. A consistência é o que todos nós almejamos. Muito obrigado. Uma questão que me fica... Uma questão que me fica, após as duas exposições, eu faço essa reflexão a partir de uma experiência que eu tive. Na época, eu era
procurador-geral da Fazenda, não? E um dia veio uma repórter do Globo, do jornal O Globo, conversar comigo, e tinha saído uma portaria, não? Que mexia com direitos dos pensionistas, enfim, de idade, etc. Aquilo estava dando uma enorme confusão. A repórter me procurou e disse, o senhor podia, por favor, explicar o que é que está acontecendo? Que briga é essa, afinal? Não? Aí eu, talvez com uma certa candura, não, tirei o meu chapéu de procurador-geral da Fazenda, coloquei o chapéu de professor e comecei a explicar para ela qual era a divergência jurídica em torno daquilo. Não? Ela agradeceu muito. Tal. No dia seguinte, na primeira página do Globo, vem lá: Procurador-Geral da Fazenda, primeira autoridade do governo que reconhece que os velhinhos têm razão. Eu olhei e falei, pô, mas não foi isso que eu falei, né? Eu fiquei explicando e tal. Bom, escrevi uma carta ao jornal dizendo, olha, não foi isso, não, tal, o que aconteceu foi isso. Antes conversei com a repórter, ela falou assim, desculpa, não, a gente manda, mas quem decide é a redação lá, eles que fazem isso. Não tive nada a ver com isso. Eu mandei lá o que o senhor falou. Eu escrevi a carta e, no dia seguinte, na 4ª página, desse tamanhinho saiu: Procurador-Geral diz que não disse o que disse. Bom, eu desisti. Eu desisti. Eu falei, olha, esquece, nunca mais vou pedir. Mas aqui entra essa questão que estava prevista na lei que agora não funciona mais, não? A lei de 67, não? Que é o direito de resposta. Pois é, mas como é que fica essa questão? Porque aqui a gente tem uma relação direta de alguém que enfim, se sente atingido, não? Contra a dificuldade que você tem de enfrentar uma espécie de, pelo menos dá a impressão, de um poder enorme. Quer dizer, a assimetria de poder dá uma sensação muito grande, que às vezes é uma pessoa tentando enfrentar, enfim, o Globo, a Folha, o Estadão. É complicado você tentar fazer isso. O que vocês acham a respeito desse tema? A lei de direito de resposta, agora da Dilma, né, a gente passou um tempo sem lei de direito de resposta. E a lei agora de direito de resposta da Dilma, ela é bem difícil do ponto de vista do jornalista, porque ela estabelece prazos muito curtos para o jornalista. Então, nesse caso, você tem prazo, não sei, um mês para entrar com alguma coisa. Quando você entrar, o jornalista tem 24 horas para responder. Então, ela tem prazos que são desfavoráveis ao jornalista. O que ela tem de interessante é que ela permite não que seja publicada uma nova versão dos fatos. O direito de resposta não é para dar uma nova versão, mas é para corrigir um fato. Então, é importante, porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas não é exatamente isso, eu me senti, não foi. Então, tem uma sutileza aí. Tem sido muito raro a concessão de direito de resposta. A gente tem visto, tem sido bem rara. Mas ela, nesse seu caso, você teria que ter, talvez, eventualmente gravado para mostrar que você não falou aquilo, que você não disse aquilo, enfim, que não era exatamente aquilo que você tinha falado, tal. Mas ela é eficaz e ela pretende ser rápida. Ela pode ser bem rápida para ser. Ela funciona. É isso? Na verdade, a minha questão é como é que fica a assimetria de poder. Olha, Técio, mesmo... Uma semelhante quando você tem o jornal e o poder público, por exemplo. Mesmo antes dessa lei, o Judiciário garantiu o direito de resposta. Você entrava com ação civil, eles mandavam publicar,
E o que acontece é que, muitas vezes, o próprio jornal ou revista ele prefere dar o direito de resposta do que ir brigar no tribunal. Isso também é uma coisa que acontece. Quer dizer, o direito de resposta continua sendo uma arma. Agora, um outro direito complicado, que é o direito ao esquecimento, que, na Europa, eles estão levando muito a sério essa questão. E eu acho muito complicada, porque é o direito de você apagar arquivos de jornal e apagar a história. Eu tenho muito medo. Mas quando eu falo remoção, é isso, é direito de esquecimento. Eu sou o relator da repercussão geral. Bom, eu fiz audiência É um pública. caso de 1950, né? Eu fiz audiência pública, mas tem audiência. É daí da CURI. É daí da CURI. Para a hipótese do Tércio, de como se você se defender dessa situação, eu tenho uma experiência que pode ser uma orientação boa para vocês. Vocês se lembram que o Edmar Cid Ferreira quis levar o altar de São Bento para o Guggenheim, lá em Nova York. E foi uma polêmica grande, porque, tecnicamente, isso afetaria o altar de São Bento, que é uma maravilha. Eu abro o jornal, a Folha, e está escrito assim: Joaquim Falcão, eu morava em São Bento, em Olinda, como Thaís disse. Joaquim Falcão entrou na justiça contra Edmar Cid Ferreira, que pretende levar o altar para Guggenheim. O que eu não tinha feito, eu era votado no IPHAN contra. Então, liguei para o Otávio Frias Filho, outra vez. Otávio, essa notícia está errada. Eu nunca entrei na justiça contra Edmar Cid Ferreira. Joaquim, tá bom, vou verificar e depois lhe ligo. Isso era 14h. Fiquei esperando. Às 6h ele me ligou. Disse: olha, Joaquim, eu conferi e realmente essa notícia está equivocada. Vamos desmenti-la. Só que entre 2h e 6h, eu recebi tanta congratulações, tanto aplauso, que eu disse: Otávio, não precisa não. O hotel erra de vez em quando, o jornal erra de vez em quando. Ali foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida.